crianças, tudo bem com vocês? Eu estou de volta! E hoje, para dar sequência à história da semana passada. Ah, você é novo aqui no canal? Então, olha, faz a sua inscrição, aperta o sininho para você não perder nenhuma história. Toda semana nós temos uma história mais legal que a outra, com muita emoção, preparada especialmente para você e para a sua família. A história que eu comecei na semana passada é desse livro aqui, ó, O Diário de Anne Frank. E ele conta a história de uma menina chamada Anne que tinha um sonho de ser uma escritora. Na verdade, a Anne e toda a sua família haviam vindo da Alemanha, refugiados da guerra. Eles estavam morando na Holanda e havia recebido uma carta à família da Anne Frank convocando o pai e a irmã para lutarem nessa guerra. Foi quando o pai da Anne Frank teve um plano, uma ideia de não ir para aquela guerra. Eu parei exatamente nesse ponto. Você quer saber a continuação? Então vamos cantar a música para chamar a nossa história? Nossa história vai começar, nossa história vai começar. Então chama todo mundo, crianças e adultos, pois Deus vai falar e te abençoar. Isso mesmo! O pai da Anne Frank, quando recebeu aquela carta, ele ficou muito triste, muito preocupado. Como ele iria abandonar a sua família junto com a irmã da Anne Frank e voltar para a Alemanha? E muito provavelmente eles nem iriam conseguir voltar. Mas o pai da Anne Frank elaborou um plano. Ele trabalhava num escritório e embaixo do escritório havia um porão. Ele falou para a Anne Frank, para a mãe e para toda a família dele: nós vamos nos esconder nesse porão e vamos ficar lá durante um tempo onde ninguém vai poder nos achar, até essa guerra acabar. E assim eles fizeram, arrumaram todas as coisas e alguns vizinhos do pai de Anne Frank também eram judeus, também se esconderam naquele porão. Quando a Anne Frank entrou naquele porão, viu aquelas paredes todas cinzas, toda escura, era um lugar que pouco entrava a luz do sol, entrou uma tristeza no coração dela. Mas ela se lembrou que Deus estaria com ela em todos os momentos, não importava a situação. Foi aí que ela pegou algumas tintas que tinham sobrado da escola e começou a pintar as paredes daquele porão. De um dia para o outro, as paredes ficaram iluminadas, cheias de estrelas, de flores, de árvores. A Anne Frank deu outra vista para aquele porão. E ela não parava de escrever. Tudo o que ela sentia, que eles passavam, ela registrava tudo no seu diário. Os dias foram passando, os meses foram passando e as dificuldades foram aumentando. A Anne Frank, ela sentia muita falta de ir para a escola, de correr pela praça, de conversar em voz alta com os amigos, porque lá no porão eles tinham sempre que falar muito baixinho e não podiam correr também, para que os policiais não descobrissem que eles estavam ali escondidos. Muitas vezes a Anne Frank escrevia como ela estava se sentindo triste, outras vezes em como Deus providenciava coisas que eles estavam precisando, como mantimento, roupas, sem eles nem mesmo poderem pedir para outras pessoas. Deus enviava as pessoas até eles. Era cada milagre, crianças, um mais lindo que o outro. Mas o tempo foi passando e a guerra continuava. Até que um dia denunciaram toda a família de Anne Frank e os vizinhos que também moravam lá embaixo, escondidos naquele porão. Os policiais descobriram que haviam pessoas refugiadas ali e pegaram e prenderam todas aquelas pessoas. A Anne Frank e toda a família dela ficaram muitos meses na prisão e tiveram até que serem devolvidos para a Alemanha. A Anne Frank, crianças, não conseguiu resistir. Ela ficou tão doente que chegou a morrer. Não só ela, como também a mãe e as irmãs. Só o pai dela conseguiu sobreviver. E um dia, ele olhando as coisas da Anne Frank que tinham sobrado, porque eles já haviam conseguido ser libertados da prisão, ele achou o diário dela e começou a ler todas aquelas
aquelas vezes que ela foi registrando todas aquelas situações em que Deus havia sido com eles. Os olhos do pai de Anne Frank se encheram de lágrimas e ele resolveu realizar o grande sonho da filha dele, que mesmo depois de morta, ele resolveu torná-la uma escritora. Ele pegou aquele diário e levou até uma editora. E vocês não acreditam, publicaram aquele livro e hoje o livro, O Diário de Anne Frank, é um dos livros mais famosos de todo o mundo. Uau! Como Deus faz coisas incríveis, né? E pode realizar o sonho de uma pessoa, mesmo até depois de quando essa pessoa morre. Porque Deus cuida de nós todo o tempo. Que história linda, né? Eu amei essa história. Mas, crianças, nossa história está chegando ao final. Nossa história vai terminar. Nossa história vai terminar. Então tchau pra todo mundo, crianças e adultos, fiquem na paz, semana que vem tem mais. Tchau, crianças, um grande beijo e até a próxima história!